sempre tem essa parcela. Eu tenho vários alunos, por exemplo. É comum entrar um aluno na minha comunidade, na comunidade 1%, e falar, eu tô com 80% em cripto. E, David, você acredita que em determinado momento, né, na nossa economia atual, que ainda é recente, né, se você for pegar, sei lá, pega 1800 aí, a gente começou o capitalismo como um todo, moeda de troca, veio chegando também, depois que acabou as moedas de ouro, né, em 1971, os Estados Unidos Acordo de Bretton Woods. fez o acordo lá e pegou o dinheiro, desvalorizou o dinheiro. Você acha que pode haver aí um grande reset mundial? Tipo assim, tipo assim, é um reset mesmo, partindo do zero. Eu sou um pouquinho cético em relação a um reset propriamente Total, né? dito, Total. exatamente. Mas eu acredito que sim, em algum momento a gente vai rever, vai quebrar alguns paradigmas, etc. Só que eu também acredito muito numa coisa que, por exemplo, né, o Keynes, né, John Maynard Keynes, ele tem uma frase que é muito famosa justamente sobre isso, né, que ele fala que, eu não vou lembrar exatamente a frase, mas basicamente ele fala que é muito mais, o problema não está em a gente admitir novas ideias, a gente admite novas ideias. O grande problema está em a gente, de fato, abrir mão das antigas. Por quê? Porque eu posso até entender que alguma coisa faz sentido, uma grande mudança faz sentido. Mas eu abri mão daquilo que vinha funcionando daquela forma exatamente de um todo, de uma vez só, eu sou muito mais resistente a isso. As pessoas são muito mais resistentes a isso. Então eu acho que isso dificulta um grande reset, por exemplo, né, propriamente dito. Mas eu acho que em algum momento, sim, isso vai se fazer necessário, vai acontecer, tende a acontecer, porque a gente já teve outros momentos na história onde as coisas mudaram completamente. Né? Por exemplo, a própria questão do lastro. Né? Hoje as moedas são fiduciárias, elas são lastreadas na confiança das pessoas. Na confiança em quem? O que faz com que um dólar valha um dólar? Se eu te entregar um dólar aqui, por que eu vou conseguir comprar, sei lá, essa garrafa d'água por um dólar? Se esse é o preço dela. Por que tu vai me entregar essa garrafa? Porque tu acredita que aquele um dólar compra essa garrafa, ou seja, que ele tem o valor de uma garrafa de água. Se tu não acreditasse, seria só um papel. Não estaria enxergando o valor nele, então tu jamais trocaria aquele pedaço de papel por alguma coisa que vale alguma coisa que tem uma utilidade. Aí tu ia pensar, pô, não, por que eu vou pegar esse papel aqui que eu não posso fazer nada com ele, se eu posso ficar com essa água aqui que vai matar minha sede quando Sim. eu precisar beber água? Ponto. O que faz a gente utilizar o dinheiro para as trocas é hoje somente a confiança. São moedas fiduciárias. Não existe um lastro real delas. E essa é a questão, né? Até quando a gente vai de fato acreditar numa moeda que perde valor e tudo mais? Então eu acho que esses conceitos que nós passamos a acreditar de um tempo para cá, né? Por exemplo, a falta de lastro da moeda, talvez sejam mais questionados. Já são muito mais questionados hoje do que na década de 90, certamente. Sim, com certeza. Até onde vai esse apenas questionamento? E não, de fato, uma mudança completa? Eu tenho as minhas dúvidas. Não sei se vai ser na nossa geração, por exemplo. Não acho que vai ser algo tão breve. Mas, em algum momento da história, eu acredito que sim, a gente vai ter uma mudança completa. E eu acho que eu mesmo fico pensando, né, muito. Eu começo a olhar e falo, meu, mas realmente, qual que é o lastro, né? Você pega lá o real. O lastro somos nós, né? Trabalha 5 meses pra pagar o governo, pô. É a nossa força de trabalho, né? Pô, se eu começar a falar aqui o tanto de imposto que eu acabo pagando, meu, até nessa sala aqui, que é uma sala pequena, se você for colocar no ano, dá uma puta grana, né? Então você começa a ver que o Estado, ele realmente é um mal que ele não te entrega o que ele promete, e quando você nasce, você já assina um acordo, um pacto com ele. Já tem um acordo lá que você tá devendo 30% de quase tudo que você consumiu, que você ganhar. Esses dias eu fiz até um post no Twitter, que eu até errei, na verdade, né? Falei assim, o governo já cobra 50% do seu carro na compra, mas não é 50%, é 100%.
né? Eu É fiz isso a aí. conta. Aí ele cobra mais 30% em combustível, né? 30% é 60%. Aí você começa a colocar o IPVA também. Ele cobra 4% em cima dos... Não em cima dos 50% que vale o carro, em cima dos 100% Já sobre o tributo. sobre o tributo. Então, se você for olhar, somos escravos do Estado, né? A Exato. gente vive para realmente aí o Estado vir e sugar nosso dinheiro. E você acha que o Bitcoin ele muda as coisas, David? Especificamente o Bitcoin. Sim, o Bitcoin. Cara, eu acho que o Bitcoin ele é disruptivo nesse sentido, né? Por que que ele muda? E já respondendo, sim, Sim. muda. Por que que ele muda? Porque o Bitcoin, primeiro, ele não depende, ele é uma moeda. A gente pode até questionar a definição de moeda para o Bitcoin. Por que que eu trato ele como moeda? Porque, por exemplo, para um determinado tipo de pessoa, né, uma determinada fatia da população, a gente consegue negociar em Bitcoin e parametrizar. Por exemplo, eu posso comprar o teu notebook por X Bitcoins. Se a gente acordar um preço aqui, tu vai me vender. Vou fazer uma transação, tá caro. Não vou. Desisti, já não compro mais. Vamos negociar em reais, talvez. É mais barato. Melhor, né? Mas enfim, o Bitcoin, e até interessante sobre isso, né? Por que que eu jamais negociaria em Bitcoin? Eu não pagaria, eu não tiraria o Bitcoin da minha carteira para te comprar, mesmo que fosse no preço justo. Em reais, né? O equivalente. Por que que eu não faria isso? É a lei de Gresham, né? O dinheiro ruim, ele expulsa o dinheiro bom de circulação. O que que isso significa? Eu tenho, em dado momento da economia, tinha ouro como dinheiro e tinha, sei lá, as moedas, o dólar. Vamos jogar. O que que as pessoas preferiam gastar? Ouro ou dólar? O dólar, né? Óbvio que o dólar. Por quê? Porque se segura o dólar, o que acontece? Ele desvaloriza. Segura o ouro, a tendência de longo prazo é valorizar. Ele sim é uma reserva de valor. O dólar não. Embora no nome moeda a gente tenha, na característica original de moeda, a gente tenha lá que moeda tem que ser uma reserva de valor. Questionável, né? Dólar, Sim. real, como é que a gente pode tratar como uma reserva de valor? Não é. Mas, nas características de moeda, a gente tem reserva de valor, e o Bitcoin é uma excelente potencial reserva de valor. Eu acho que o fato dele oscilar bastante hoje não faz com que ele seja exatamente tudo aquilo que ele tem como potencial de reserva de valor hoje, mas ele vai sendo a cada ano que passa. Meio de troca. O Bitcoin é um meio de troca para algumas pessoas, como eu falei, para uma fatia da população. E unidade de conta. O que é unidade de conta? É eu poder fazer conta em Bitcoin. Em reais a gente faz conta, né? Quanto é que custa, sei lá, uma Porsche Macan? Tu sabe, tu vai me dizer quanto custa em uma usada e tal. Sim. Né? Quanto é que custa um iPhone? A gente sabe em reais, mas em Bitcoin. Se eu te perguntar, quanto é que custa esse teu iPhone aí novo em Bitcoin? Vai ter que fazer 0.02. Tudo é ponto zero. Ô, Tá David, tudo caro, tá tudo mas assim, superfaturado. será que no futuro próximo não vai ser tudo precificado em satoshis? Talvez. Talvez. Que é a menor unidade do Talvez o Bitcoin possa ser disruptivo a esse ponto lá na frente. Hoje é um pouquinho distante pra gente pensar nisso, sei lá, pra daqui 3 anos. Sim. Não vai acontecer. Mas quem sabe daqui 10 anos, com uma maior adoção, com a adoção, quem sabe aí como reserva dos próximos países, pensando nele como um ouro digital, de fato, né? Inclusive os Estados Unidos chama no próprio texto lá, Bitcoin de ouro digital, né? Eles trazem esse termo, ouro digital. Se outros países pelo mundo começam a ver como ouro digital e tal, e as pessoas começam a ver como uma reserva de fato, olha, eu preciso ter um pouco em Bitcoin. Eu preciso ter uma fatia da minha carteira em Bitcoin. Por quê? Por todos os benefícios que ele tem, etc. Por ser escasso, por ser uma reserva. Aí sim a gente pode começar a ter as coisas precificadas em Bitcoin. Mas eu não acredito que ele vá substituir de fato uma moeda de circulação, porque nós temos, enfim, né? A não ser que a gente destrua completamente, né? Chegue um ponto da humanidade que a gente consiga destruir completamente a ideia de como são montados os governos hoje, o poder saia das pessoas que têm o maior poder hoje, dos políticos, etc. Eu acho que a nossa geração, pelo menos, não vai ver isso, né? Eu acho muito utópico a gente pensar nisso. Acho que as coisas podem sim ser precificadas em Bitcoin, mas as pessoas vão seguir pensando da mesma forma como pensam com o ouro. O ouro é um ativo que tem valor desde o tempo dos sumérios. Sim. Não é de hoje, não é dos nossos avós que o ouro tem valor. Sim. É de muito tempo.
E o Bitcoin tende a ser visto dessa maneira também, né? Como um ativo de muito valor. Então as pessoas vão ser muito mais resilientes em entregar os seus satoshis do que qualquer outra coisa que possa ser moeda. E também na minha visão, David, o Bitcoin ele é honesto. Diferente da nossa moeda, ele tem a honestidade dele. Ele é uma blockchain que você consegue auditar. Então, se eu mandar pro David, eu mando o link para ele vê lá, realmente saiu da minha conta, entrou na conta dele, já tá tudo acordado ali. Vai ter apenas 21 milhões de unidades, muitas já se perderam. Só o Satoshi já tem 1 milhão nas carteiras do Satoshi lá. Então, ele é honesto. Uhum. É diferente das moedas de hoje em dia. Se você for pegar até o dólar, que é a moeda mais utilizada no mundo, eles inflacionaram pra caramba o dólar recentemente, né? Então você vê que o Bitcoin, ele é real. Então eu acho que por conta disso daí, eu acredito que o Bitcoin, ele ao longo do tempo, ele tende a se valorizar. Então, na minha visão, é comprar Bitcoin sempre. E você acredita que o Bitcoin pode cair 90%? Como algumas pessoas dizem, aí se der essa crise toda, ou não? Você acha que fala assim, pô, Luan, 90% eu não acredito por conta de alguns aspectos. Cara, eu acho que cair 90%, vamos pegar do patamar atual, né? Vamos arredondar aí pra 90, vai. 9 mil dólares, vamos jogar aí. Bitcoin é 9 mil dólares. Improvável, eu diria altamente improvável, numa crise. Eu acho que a gente poderia partir para um outro ponto, por exemplo, questionar se existe o risco do Bitcoin deixar de existir, de alguém quebrar o Bitcoin. Aí seria um outro ponto, né? Também um risco muito baixo disso acontecer. Mas eu não falo que as coisas são impossíveis, porque de fato elas não são. Elas são possíveis, pode acontecer do Bitcoin cair 90%, pode. Mas eu acho que é bem improvável que isso aconteça, porque, por exemplo, vou eu te perguntar agora, tu abriria a mão dos seus Bitcoins numa grande crise, hoje? Por enquanto, não. Eu também não. Mas então, aí que tá, David, por quê? Porque você, a gente já tem nossa reserva de emergência, somos uma pessoa que, tipo assim, financeiramente saudável, né? Mas e o cara que, sei lá, às vezes ele vê um doido lá na internet e fala Bitcoin vai bater 1 milhão e não sei o que, aí o cara pega todo o dinheirinho dele e coloca lá. Aí, numa crise, vem uma crise feia, pô, você tem dinheiro pra ficar 1 ano, 2 anos em casa, trabalhando na internet e tal ali. O cara não, o cara é mandado embora, às vezes ele não tem dinheiro, o cara é obrigado a vender, né? Então, será que também a gente não superestima as pessoas que têm Bitcoin? Esse é o meu questionamento. Eu acho que tem uma parcela da população que faz isso todos os dias. Isso de vender o Bitcoin por necessidade. Acho que direto. Tem uma parcela, tem sempre esse giro. Por quê? Porque boa parte dos brasileiros, infelizmente, não se programa financeiramente para ter uma reserva de emergência, para ter uma alocação estratégica de carteira, que é investir parte do valor que tem ali disponível em Bitcoin, outra parte em outros ativos, etc. E ficar muito mais tranquilo com ativos de alta volatilidade, como é o caso do Bitcoin e de outros criptoativos. Sempre tem essa parcela. Eu tenho vários alunos, por exemplo. É comum entrar um aluno na minha comunidade, na comunidade 1%, e falar, eu tô com 80% em cripto do meu patrimônio. E a reserva de emergência? O que é isso? Como é que faz isso? É com dinheiro? Né? Então, o cara não sabe, ele não tem noção. Ele começou investindo em cripto, porque ele começou a assistir vídeo de cripto, etc. Entrou, comprou Bitcoin. Esse cara, ele faz isso todo dia, né? A gente tem sempre essa parcela desse cara que tá saindo. Então, eu acho que assim, a gente teria numa grande crise, sem dúvida alguma, mais gente vendendo, mas não a ponto de mexer tanto assim com o preço. Até porque a gente teria os institucionais também, fortes, etc. Quem sabe os governos, né, alguns governos com uma parte ali como reserva e tudo mais. Eu acho improvável, bem improvável, uma queda de 90%. E até se a gente pegar as outras quedas, o Bitcoin já passou por crise. O Bitcoin passou, por exemplo, pela Covid, que para muitos era o fim do mundo. Todo mundo tem que ficar em casa agora, etc. Não pode sair na rua, não sei o quê. Ele bateu quanto ali no Covid? O Bitcoin chegou a cair ali do high até o ponto mínimo, pouco mais de 50%. Salvo engano, foi uns 55%, 60%. Nem perto de 90%. O Bitcoin só caiu perto de 90%, eu acho que foram lá seus 88, 89%,
Eu fiz esse estudo, eu não vou saber exatamente o número, mas foi bem perto de 90, não chegou a 90 no primeiro ciclo. No primeiro ciclo que ele teve aquela queda, aquele mergulho, o primeiro ciclo de baixa do Bitcoin, ele chegou a cair isso. Mas eu tô falando do pico de alta até o mergulho mais profundo de baixa. Né? Então eu acho improvável. Do ponto atual, 90%, bem improvável. Bem provável. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos, tá no link aqui embaixo.